Vamos começar aqui pelo Pernambucano, que a gente teve as definições, né, das quartas de final. A gente tem o Náutico, que ficou em terceiro, enfrentando o Salgueiro, em casa, e temos Petrolina jogando contra o Santa Cruz, o jogo em Petrolina, são os 2 jogos das quartas de final. Quem passar de Náutico e Salgueiro pega o Retrô, quem passar de Petrolina e Santa pega o Sport, Maestro. Como é que você viu aí esse fechamento de rodada, jogos mornos, né? Muita coisa definida já, o Sport com time reserva, o Náutico com algumas reservas ali também, um Santa Cruz mordido ali por ter perdido o Ibis, ter ficado sem calendário, na verdade ter a possibilidade de ficar sem calendário para o ano que vem, vencendo bem o já rebaixado Belo Jardim e se garantindo na próxima fase. Mas como é que você viu essas definições de hoje? Mais uma vez aqui para a galera que está chegando, boa noite a todo mundo, para a galera que já está aqui no chat, para os 2 Lucas, para Pedro Maranhão. É muito, 2 Pedros, na verdade, que ainda tem também o Pedro da retaguarda. São 2 Lucas e 2 Pedros. Só faltava ser Cássio Cardoso chegando aqui também, aí era X1. Não teve muitas as mudanças, no fim das contas, eu acho que elas eram esperadas. Teve da forma como começou essa 13ª rodada, teve uma troca no G6, 2 confirmações, né? O Santa confirmou a classificação e 2 confirmações na zona de rebaixamento, mas mudanças. Tivemos uma mudança no G6 com a saída do Central para a entrada do Salgueiro e a saída do Ibis, a entrada do Ibis na zona de rebaixamento e o Maguari escapando. Na zona de rebaixamento, o cenário já era quase esse, só que o Ibis surpreendeu quando ganhou do Santa naquele jogo adiado, né? Mas ainda assim, o jogo do Ibis era muito difícil contra o Retrô e o do Maguari era acessível. Inclusive, o Maguari em Porto, o jogo foi no Arruda. Então, acabou sendo uma ordem que parecia mais certa, tirando a surpresa do Ibis. Em relação à zona de classificação, eu acho que também. O Central, essa classificação do Central, ele perdeu os últimos 2 jogos contra Santa Cruz e Sport. Eu acho que, na verdade, o Central desperdiçou a chance dele quando ele empatou contra o Caruaru City, no Lacerdão, o Caruaru City já rebaixado. Assim, era um time que não tinha nem gol, quase não tinha gol no campeonato, e o Central empatou aquela partida, e ali ele ficou torcendo para fazer, ou ganhar do Santa no Arruda, ou surpreender o Sport mesmo com o Sport jogando no time reserva. Então, e o resultado, Salgueiro e Afogados, a campanha do Afogados era muito ruim, foi rebaixado, então eu achava que o Salgueiro venceria. No fim das contas, o G6 e o Z4, para mim, eles não tiveram nenhuma surpresa, inclusive na ordem. Embora o Retrô ainda tenha feito força goleou o Ibis, né? Torceu para, de repente, o Central vencer o Sport. Por exemplo, se o Central tivesse vencido o Sport, o Retrô ia ficar ali perto do saldo já para ultrapassar. Mas, enfim, o Sport não deu chance. E antes de entrar nas análises, só um cenário curioso ainda desse campeonato pernambucano. Tipo, a gente teve essa última rodada agora, a gente vai destrinchar a tabela mais para frente, não precisa falar dela toda agora, mas vai ser assim: última rodada no fim de semana, quartas no meio de semana e semifinal na outra semana. Aí o campeonato bem ágil. Aí quando chegar a final, aí não tem data. Aí só Deus sabe quando vai acontecer. Tipo, vai ser uma semana, tipo, eram 13, bem ágil, 6. Bem ágil, mais ou menos, porque já está atrasado. Não, ágil até semifinal. Demais, eram 13, agora são 6, daqui a 7 dias serão 2, e depois, quando tiverem só 2, aí não tem data. Foda, foda. Agora é um campeonato, enfim, pernambucano como sempre, né? Assim, vai se arrastando, por exemplo. A gente vai falar. Só vai ter data se o Sport perder. Não, o Sport está na. Se o Sport perder na semifinal, porque aí abre as datas da final da Copa do Nordeste. Sim, 19 e 3 de maio. Exatamente. Porque Série D e Série C só. Quando eu falo abrir, significa o seguinte: não é que isso teria quarta-feira, Sport Ceará pela Copa do Nordeste teria quarta-feira a final do Pernambucano, não. Teria aquela data, quando a gente fala aquela data, é tipo assim: a Copa do Nordeste na quarta, o Pernambucano na terça, ou vice-versa. Ou seja, teria aquele meio de semana liberado. Isso. Enquanto a gente está aí nesse dilema, e primeiro, o Pernambucano está fechando a primeira fase hoje, né? Ainda vai ter quarto, por mais que vá acelerar agora, vai ser jogos terça, sexta e sábado para definir. A gente tem, enquanto a gente está nesse nível de campeonato, por exemplo, o Baiano, amanhã acaba. O Cearense está abrindo a final. Gaúcho abriu a final hoje. Mineiro abriu a final hoje. Carioca abriu a final hoje. E o Pernambucano bem atrasado. Sempre, né, Pedro? Sempre tabela e calendário é sempre um problema para a FPF, né? E segundo Evandro, nosso estadual é o melhor do Brasil, né? E o mais bem organizado, segundo ele. Mas, assim,
a gente já está acostumado nas últimas temporadas aí a ver situações parecidas no Campeonato Pernambucano. Aquele Sport Salgueiro, todo mundo vai lembrar aí, que foi decidido muito tempo depois do campeonato, que foi aquele gol polêmico, né? 52 dias entre a ida e a volta. Foi em junho, não foi? Aquele gol polêmico. Foi em junho. Foi. Foi a primeira E vez. foi que entre a teve ida e a um VAR. volta, isso que é foda, assim. Entre a ida e a volta é muito tempo. Foi aquele jogo polêmico. Então são detalhes aí que no final das contas só deixam o campeonato mais engraçado, mais caricato e para os mais revoltados ficarem mais irados, né, com o Evandro Carvalho, com toda a sua organização aí de campeonato. Mais uma reta final aí, como o Cássio disse, acho que já esperada, dos 4 rebaixados aí, até para a gente analisar a questão da disparidade técnica nesse campeonato. Todos os 4 rebaixados só venceram jogos entre si. O único dos 4 que venceram algum time de cima foi o Iber, né, que ganhou de Santa Cruz. Então, esse ano a gente vê um Sport muito desgarrado, vê um Retrô muito desgarrado. As equipes que brigaram ali também por essas últimas vagas, conseguindo abrir uma distância legal para essas equipes que foram rebaixadas. E esse ano ainda, né, vão disputar a Série A2 aí. Então, vamos ver o que nos aguarda, né, para o Campeonato Pernambucano do ano que vem e que achem possibilidades de torná-lo mais curto, mas de uma forma mais competitiva também, né? Porque eu acho que esse ano, até pela questão de você chegar numa final aí sem data, sabe-se lá quando vai acontecer, e todos os estaduais acabando e o Pernambucano ainda rolando, Pedro, é de se pensar, né? Só para explicar como é que se chegou a esse cenário caótico, a tabela do Pernambucano, pelo inchaço, é sempre o campeonato mais inchado. A FPF é óbvio que ela não torce contra os clubes. Antes que saia da frase assim. Mas para o Campeonato Pernambucano sempre fica dependendo que Náutico, Santa e Sport saiam logo da Copa do Brasil ou da Copa do Nordeste. Toda vez que eles passam de fase, porque eles ocupam essas datas, que são datas previamente agendadas para a competição nacional. Vamos assim, terceira fase da Copa do Brasil, não tem nenhum pernambucano jogando, você não precisa ficar em casa não, você pode ir lá e marcar um jogo do estadual. E é basicamente isso que acontece todos os anos. Só que esse ano o Sport foi para a final da Copa do Nordeste, Náutico e Sport chegaram à terceira fase da Copa do Brasil, e a terceira fase já são 2 jogos, não é jogo 1, já é jogo de ida e volta. E para completar, esse campeonato tem 13 times. Nenhum campeonato saudável tem um número ímpar. Porra, assim, qualquer campeonato tem um número par. Você enfrenta um único, não faz sentido um cara tá folgando. Você está enfrentando um time. E por que esse campeonato tem um número ímpar? Porque na Série A2, eu comecei a falar isso quando o Pedro falou da segunda divisão, porque a segunda divisão sempre ela traz problemas para a primeira divisão pela organização. A segunda divisão, ela já numa decisão um pouco política, porque era para inchar o Pernambucano, ano de eleição, aí eram 2 que subiam e definiu que iam ser 4. Iam ser 4 times que iam subir. A coincidência é ter sido no ano da eleição, mas enfim, eu subi 4 times. Mas no final, deu um embrólio jurídico que foi bater no STJD e ficou um impasse que poderia durar semanas e atrasando o início do Pernambucano. Aí acabou tendo uma decisão que nem foi inédita, tá? Tanto que eu até escrevi no blog que essa decisão seria natural, porque já tem acontecido em outras situações, não só em Pernambuco. E os 2 times que estavam brigando entraram, que eram Belo Jardim e Petrolina. Inclusive Petrolina, que agora está na Série D do ano que vem. O Petrolina não era um dos 4. Valeu demais, viu? O Petrolina não subiu, ele perdeu a vaga. E arrumou um time de última hora, né? Não, na verdade foi assim, ele subiu no campo, ele conseguiu ser um 4º colocado, mas aí teve a decisão do tribunal, ele perdeu os pontos, e o Belo Jardim ganhou esses pontos e fez até a final com o Central. O Belo Jardim entrou, fez a final com o Central e foi vice-campeão. Aí depois foi para o STJD devolveu os pontos para Petrolina, aí só que o campeonato já tinha terminado com o Central campeão, ou seja, tem que refazer a reta final todinha, ver o tamanho de semanas. Aí no final, o Petrolina, que tinha ficado em 5º lugar, também conseguiu seu acesso nessa briga jurídica, entrou, fez uma ótima campanha, foi o melhor time do interior, que Camaragibe é região metropolitana, né? E o Retrô, porque o Retrô é de Camaragibe. E agora está na Série D. Então, esse campeonato com 13 times, esse é um problema. Aí no caso, o Pedro falou da Série A2, caíram 4. Se subirem 4 de novo, não vai adiantar de nada na Série A2. Assim, não está definido, não? Acho que não teve nenhuma definição ainda. Não. Bem, bom, olha só, era para subir 1. Mas assim, eu acho que o Galeta, jovem. Vai sair antecipado. Se duvidar, vai subir 5. Se duvidar, vai subir 5.
Não tem o que fazer, não. É isso, porra, é isso. Vai como, ser o ano como inteiro é jogando trato Pernambucano. pernambucano, pô. Eu lembro que o Náutico ia pegar o... Aí, quando foi divulgada a tabela, tava assim, Náutico Central. Aí depois derrubou, aí ficou Náutico e campeão da Série A2. E ficou lá por um tempão, até definir que de fato era o Central na estreia do Pernambucano. Isso reflete, velho. Sempre refletiu e eu acho, não sei se vocês concordam ou não, mas eu tenho achado o pernambucano cada vez pior, assim. Cada vez num nível mais baixo. Os times do interior muito mais fracos. Você não tem a potência que você tinha, o Salgueiro, que fazia uma ferida, o Central já fez ferida, sabe? Então, assim, eu acho que o pernambucano, e isso vem sendo, é uma coisa que vai acumulando ano a ano. Não é de hoje que a Federação Pernambucana de Futebol trata mal o seu principal produto, que é o futebol pernambucano, que é o Campeonato Pernambucano. E isso vai refletindo em campo. Esse campeonato, por exemplo, para mim foi ruim. Ruim de verdade, assim. Você vê o nível, a facilidade com que o Sport ganhava os jogos, impressionante. Então, Lucas, como é que você viu o nível desse pernambucano comparado com outros aí de outros anos? Quando você vai mais para longe, você consegue ver um nível de disputa maior. O Salgueiro foi campeão em 2020, mas ainda assim não era aquele Salgueiro bicho-papão, que todo mundo tinha medo de enfrentar o Salgueiro que jogava no Cornélio, mandava, o Central teve esse momento também, o Porto chegou a ter. Hoje é muito difícil você ter isso, né? Pois é, Lucas, eu concordo demais aí. Tanto que, assim, Náutico e Sport e Retro, assim, sobraram muito, muito mesmo. Acho que cada vez mais a gente vai tendo esse enfraquecimento dos times do interior, sobretudo. O Salgueiro, acho que para mim é o maior exemplo disso. Acho que desde aquele imbróglio que não conseguiu desistiu, né, de disputar a Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Apoio, né, da prefeitura lá. Exatamente. Enfraqueceu muito e baixou o nível de competitividade. E assim, eu particularmente não vejo muita... Acho que o pior de tudo para mim é que não vejo uma perspectiva de melhora, assim, a curto prazo, sabe? Acho que esse formato... Eu gosto da ideia de jogo único nas quartas e nas semis, mas eu acho muito jogo na primeira fase. Acho muito jogo mesmo. É porque é muito time, pô. Muito time. Foi o que mais falou. Com 13 times, assim... Não dá. 12 é muito, 13 é um absurdo. 12 é muito, 13... Porque é muito e é ímpar. Já tá errado nos dois lados. Eu ainda acho... E a gente vê o nível também, até em relação a atletas, né? Antes a gente via Central, Porto, Salgueiro, as equipes revelando atletas e Sport, Náutico e Santa Cruz brigando por esses destaques. Hoje em dia, raramente você vê o Sport indo buscar alguém no Central, o Náutico indo buscar alguém no Central, no Salgueiro, no Ipiranga, no Veracruz, no Serra Talhada, porque de fato o nível hoje é uma coisa gritante no campeonato. Pois é. E a Evandra já queria mandar para o Santa Cruz jogador do Maguari, do Ibis, né? Essa brilhante ideia aí. Vamos ver, né, o que é que vai sair disso aí. Ele tá buscando todo mundo, né? O presidente é André Sanches, que nem é presidente, que nem é presidente. Mas sobre esse negócio, assim, essa primeira fase ela teve 13 rodadas. Por que eu estou falando que o número ímpar é um problema? Porque se alguém sempre folga, embora todos os times tenham feito 12 jogos, mas não sempre tem que folgar. Ou seja, o campeonato teve 13 rodadas. Se o campeonato tivesse tido 12 times, ou seja, um a menos, não seriam 11, né? 12 rodadas, seriam 11. 12. Ou seja, a bronca do negócio lá, ela tirou 2 datas do Pernambucano. E o que são essas 2 datas? Hoje era para ter... Hoje era para ter sido a semifinal. Hoje era a semifinal. O meio de semana seria... a ida da final e o outro domingo encerraria como o Campeonato Cearense vai encerrar. Então, por que a gente não tem data? Por que a gente não tem data para as finais? Porque eu estou falando entre outros problemas. E esse encerramento que eu estou falando não é o ideal, não, porque, porra, última rodada no domingo, quarta na quarta, semifinal domingo, ida na quarta, tá capô mesmo, assim, o cara não para um segundo para descansar, ou não tem... Eu estou dizendo que poderia ter dado. Já seria um calendário ruim, mas teria encaixado. Da forma como ficou inviável de vez. É isso. E hoje a gente viu, né? Hoje, enfim, passando aqui pelos 3, né? Um Sport reserva, jogando contra o Central, um Náutico, acho que misto ali, né? Alguns jogadores reservas em campo, outros titulares, passando também por 1-0. E o Santa Cruz, que pegava o Belo Jardim, já rebaixado, o Belo Jardim já rebaixado,
Santa ali naquela necessidade de vitória, de imposição, até para dar uma resposta, vencendo com uma certa tranquilidade, né? Fazendo o Pipico metendo 3 gols. E só mais um dia, né? Assim, para o torcedor, duvido que tinha um torcedor do Náutico, talvez do Santa Cruz, mas do Náutico Sport não tinha um apreensivo hoje, né? Tava tranquilo, que viesse, o Sport dificilmente ia perder ali a posição para o Retrô, o Náutico dificilmente ia se mudar ali de posição também. Então é isso, né? O cenário de uma última rodada que normalmente tem tudo para ser movimentada, mexida, mudança na tabela, hoje a gente viu uma coisa, um marasmo, né? Uma coisa de um nível baixo, né, Pedro? Até o do Santa tava meio pé da vida, né? O próprio Felipe, que acabou de chegar aí, disse no grupo que não foi pro jogo, tava meio revoltado com o Santa. Chegou agora porque tava na arena. Ele foi. Fred perguntou aí do chat se eu tinha ido. Rapaz, muito boa noite para todos vocês. Eu estou com problemas que eu não estou enxergando direito, mas eu vejo aqui, eu acho que é meu amigo Cássio Zirpoli. É a idade. Não, rapaz, sabe o que é? Eu vou explicar para vocês. É daqui, quando o cara chega aos 20 anos, feito eu, aí é o seguinte, meu óculos é só para longe. Então para eu enxergar aqui de perto, eu enxergo melhor sem óculos. Mas eu vejo aqui a ilustre presença do meu amigo. Eu tô sem óculos aqui, porra. Não, mas meu irmão, o óculos já faz parte de mim, entendeu? Eu vou tirar a orelha, não vou tirar a orelha, o óculos já faz parte, pô. Meu amigo Cássio Zirpoli, não é isso? Isso é Lucas Holanda, isso. Bicho? Lucas Holanda, rapaz. Ali em cima, o maior fã de CR7 em linha reta que existe nessa Via Láctea. Pagou a aposta? Eu ia dizer isso agorinha, me devendo a caixinha daquela cerveja verdinha que ele faz de conta, dá uma de doido, faz de conta que não apostou. Eu não lembro disso não, mas na próxima compra... Apesar de que, abaixo de você, companheiro, eu tenho umas 15 testemunhas, uma tá logo abaixo de você aqui, esse cidadão aqui, certo? Verdade. E acima, ali acima eu tô vendo Painho, é isso, Painho? É. Então um abraço a todos, um abraço a todo mundo que tá acompanhando a gente, eu sinto... decepcionar vocês, mas eu não fui ao jogo. Me arretei. Eu ia. Tá vendo? Mas me arretei. Eu sou essa porra não, bicho. Olha, o Fred já mandou. Não, companheiro. E vocês não sabem o quanto eu tô satisfeito de saber que meu amigo Fred, que eu gosto muito dele, não está participando da live. Tá de folga. Tá de folga, né? Anderson deu folga pros titulares, ele disse, vou folgar também. Ele foi pro chinelinho. Chamar Fred de chinelinho, hein? Ele trabalhou demais com isso. Se vocês estão ligados que tem uma história de que Fred, na época o auge dele de goleiro, eu não sei onde é que ele estava, era uma pelada dessa daí que ele levou 1 gol, 2, 3, depois que levou 5, ele fingiu uma contusão. Isso é verdade, viu? Isso aconteceu mesmo. E essa semana ele postou foto, não foi? Dizendo que Renan devia aprender com ele, agarrar na chuva. Tá bom. A foto tava massa. Quem gosta dele é João Vitor da Rádio Jornal. Gol da porra na arena. Ô Felipe, olha, tá na gelada aí, bom demais. E Maestro, Lucas, Pedro. Eu queria trazer, já que o Felipe tava já na minha mira aqui para eu trazer esse assunto, e Felipe entrou, é um ponto importante também, para a gente passar pelo Santa. E incrível, assim, mais uma vez, falando de Pernambucano, tá. Mas o Santa, no meio de semana, aquele vexame, perde contra o Ibis, tem todo o drama de não ter a garantia de ter calendário em 2024, porém, pode ser campeão, né? Você pegar um time que passou por aquele drama, o cara desavisado, que não acompanha o futebol pernambucano, que vai chegar daqui, viu a notícia ali no meio de semana, e daqui a um mês, sei lá, se acontecer o final do Pernambucano, vai ver a notícia Santa campeão. Como é que se explica isso, velho? Assim, um time que pode ser campeão de um campeonato que dá as vagas ali para a Copa do Brasil, para o Pernambucano, para onde for, para a Série D, e esse time campeão e não está garantido, não tem o calendário garantido para 2024. É muito louco, né? Bom, em primeiro lugar, evidentemente, isso não vai acontecer, né? Porque sabe aquela caixa que da cervejinha verdinha e da estrelinha, que nosso amigo aí tá fazendo de conta que não perdeu a aposta? Se isso acontecer, se o Santa Cruz for campeão pernambucano, não só eu perdoo, como eu pago uma caixa para cada um de vocês. Cada um de vocês. Então,
veja. Vai virar corte, viu? Caio Corte já está trabalhando. Olha só, Caio isso Corte é uma Não, das mas grandes é o verdades seguinte, sobre a vida de Felipe. eu sou uma pessoa de palavra. E eu É acabei verdade. de desfazer. Não pago mais uma caixa, não. Eu pago duas. Se o Santa Cruz for campeão pernambucano, eu pago duas caixas daquela cervejinha para Cássio, duas para Eu- Lucas Holanda. Isso é motivacional. Pedro pra mim. Eu Maranhão vou fechar com um Santinha. Ótimo. e Painho, duas caixas Ó, da cerveja gelatina. E outra coisa. Deixa eu só E endossar outra o coisa, que eu o não Felipe está posso falando. tomar. Ele, Eu não Pedro e posso tomar. Vitor, verdade. Pedro e Vitor estão perguntando isso para eles também. Isso já aconteceu lá há 10 anos, mais que 10 anos. Nos títulos de 11, 12, 13, todo ano era um negócio desse. Era 6 meses de pizza. Era lá diário. Não sei, 3 meses, sei lá quanto mês era de pizza. 6 meses ou um ano. Era uma maluquice. Mas, ô Lucas, questão Não, de foi jogo, em 12 e 13 foi uma pizza para cada título. questão de jogo único, Lucas. O Santa passa do Uma pizza Petrolina. só? Não foi uma pizza só, não. Não, E- uma pizza para cada. Não, veja só, era o seguinte: o Santa Cruz tem 29 estaduais, então 29 em 2016, então em 2015, 28, em 28 pizzas. Aí 2013, depois 29 pizzas. 27. Não, em aí 2013, tem um bi ainda, né? Depois. 2013 foi 27 e 2012 foi 26. E 2011 eram 6 meses de lanche Isso. para Lucas que eu converti. Mas 12 e 13 era uma pizza para cada título do Santa Cruz. honesta essa aposta. Bom demais. Bom demais. Esse ano tem Porque- mais. Ô, Lucas, ainda nessa linha de raciocínio, porque assim, jogo único nessas duas próximas fases, né? Assim, futebol, né? Um exemplo, aquele jogo do Sport e Santa, um clássico, o Sport naquele marasmo, o Santa quase ganha. Numa semifinal, imagina se uma bola naquela entra, final de jogo, se não é querendo dar uma de mãe de nada, não, mas jogo único, né? Clássico, às vezes. Olha só, esse jogo pode acontecer daqui a 6 dias. Isso. É. Sexta-feira. Não, daqui a uma semana, que a gente já sabe, né, domingo. Sexta-feira. Daqui a exatamente uma. Não, é isso mesmo, pô. O jogo seria É sexta, sexta-feira. sexta, Não, sexta, é sexta. 6 dias mesmo. O Sport joga sexta. Se o Santa Cruz venceu o Petrolina lá em Petrolina, terça. esse jogo está descrevendo, ele será na sexta-feira. É feriado, né? Sexta da Paixão, e pode ser Sport Santa Cruz na Ilha do Retiro. Agora Sexta-feira, veja, sim. eu acho o seguinte, já que enfim, se foi falado aqui da situação do Santa Cruz, né? O que já falou do Santa Cruz, eu acho que, assim, para pensar em ganhar do Petrolina, tem que jogar mais bola, viu? Tem que jogar mais bola, Como porque foi hoje? Como foi o nível hoje? veja, Foi uma resposta. a gente- Foi muito melhor do que. Porque também quarta-feira foi um absurdo, né? não, foi um absurdo. Tanto é que foi um absurdo que basta ver o que o Retrô fez com o Iber, né? Então, assim, Isso. não é isso. Eu acho, a gente tem que ter cuidado, assim, com empolgação, né? Do mesmo jeito que eu vi muito torcedor do Santa Cruz empolgado depois daquela vitória contra o Central, e eu fui muito pé no chão, né? Porque eu disse, olha que o resultado, sabe, eu acho que enganou um pouquinho, né? Enganou um pouquinho, porque foram 3 lances ali de falha, assim, do goleiro. Enfim, eu não achei que foi o Santa Cruz foi soberano em campo. A verdade é que o Santa Cruz teve um momento ali no segundo tempo que passou um sufoco, né? Então, qualquer análise que a gente fizer, especificamente do jogo de hoje, você tem que colocar na conta que o adversário era muito frágil, extremamente frágil, né? E o jogo estava muito ruim, tá? O jogo estava muito ruim, o Santa Cruz com muita dificuldade para criar. E aí, quando conseguiu fazer 1-0, é meio que, enfim, começou a desenhar a vitória. E o Belo Jardim, quando diminuiu para 2-1, ainda esboçou, sabe, enfim, algum jogo que parecia que não existia mais, né? Mas a verdade é que o Belo Jardim é muito inferior, mas é muito inferior. Né? Tinha um goleiro que estava pronto ali no banco para, se fosse possível, jogar de atacante. Né? Vários jogadores deixaram o time depois da não classificação, né, da confirmação de que o Belo Jardim estaria rebaixado. Então, é difícil você dizer, olha, o Santa Cruz foi bem, o Santa Cruz fez isso, porque você tem que fazer essas ressalvas. O adversário era muito frágil, né? Foi um time muito modificado, algumas mudanças eu não concordei, né? Outras você fica... Sabe, aquela coisa, você quer tirar G2 do time porque o G2 não estava jogando nada, mas quando você olha para o banco, o que é que você faz? Então o Santa Cruz tem esse problema, né, de falta de reposição, que é um problema grave no Santa Cruz. Às vezes você quer tirar um jogador que não está rendendo,
mas você bota o outro e o outro também rende menos ainda, né? Mas, enfim, de uma maneira geral, foi uma vitória sem muito susto. Uma vitória sem, enfim, como tinha que ser, né? E se não fosse aquele tropeço, não, né? Aquela vergonha, digamos assim, a derrota vergonhosa para o Ibis dentro do Arruda, o Santa Cruz hoje estaria, pelo menos, é péssimo, né? Esse tipo de e se é péssimo. O se, quando ele ainda vai acontecer, é bom ainda, né? Ó, e se quando no próximo jogo, agora o danado do e se passado, que você não resolve mais, é péssimo, né? Mas se não tivesse tido aquele vexame contra o Ibis, o Santa Cruz agora estaria pelo menos com o calendário garantido, né? No próximo ano, caso não subisse. E aí, de fato, é curioso essa coisa de o Santa Cruz não conseguir o calendário pelo Pernambucano, mas ele está classificado para a próxima fase, em igualdade de condições com os outros, exceto Sport e Retrô, que já vão direto para a semifinal, e tem jogo, né, velho? Tem jogo. É um jogo só contra o Petrolina, é um jogo só contra o Sport, né? Então, essa coisa do futebol é curiosa, porque evidentemente, eu não sei se o Santa Cruz passa do Petrolina, tá? Porque eu acho que vai ser um confronto muito duro, né? Mas é futebol. O Santa Cruz pode passar do Petrolina, pode pegar o Sport num dia muito mal e o Santa Cruz fazer o jogo da vida dele e eliminar o Sport. É possível? É difícil? Muito. É difícil que isso aconteça? Muito, mas possível né? Pode. Agora, e se isso acontecer, Felipe, não vai acontecer num roteiro como o Pedro até falou, do marasmo. Esse marasmo não aconteceu. Aquele jogo foi marasmo porque era o Sport na outra situação, mas num jogo de mata-mata, com um jogo único, o Santa para classificar, ele faria o que o Felipe disse, mas não tendo, provavelmente, um adversário com a postura que teve no jogo da Arena Pernambuco. O curioso eu acho que o Santa Cruz é o único time desses, a gente está falando agora de Pernambucano, então, dos que vão jogar, dos que continuam, né, Pernambucano a partir de agora, é o único que está jogando menos do que se espera dele, sabe? Porque, assim, o Sport não dispensa comentários, né? O Sport talvez esteja no nível maior do que a gente imaginava antes de começar a temporada, tá? O Náutico, eu acho que para o que se esperava do Náutico, ele está bem, ele está fazendo o que se espera do Náutico. O Retrô, ele está fazendo talvez ainda mais do que se espera do Retrô. O Petrolina, o que é que a gente vai cobrar do Petrolina? O Petrolina está bem, muito bem, obrigado, sabe? Enfim, e o Salgueiro, claro que não é o mesmo Salgueiro de alguns anos atrás, certo? Mas, enfim, está classificado e não tem o peso, não tem a pressão que tem o Santa Cruz. Então, o Santa Cruz é o único, sabe, que entra ainda com uma certa desconfiança. Está devendo, é o time que está devendo, é o time que precisa mostrar algo mais. E por mais que o placar do jogo hoje mostre, enfim, que ele foi soberano, foi superior, coisa e tal, mas a verdade é que ainda existem muitos problemas no time do Santa Cruz. É um time que ainda deve, sabe? De todos que continuam pernambucano, é o time que precisa ainda provar alguma coisa. É isso. A gente tem um superchat aí, Pedro. Joga na tela. Tem um superchat aí. Vou deixar o Felipe ler aí. Fala aí, Felipe. De quem é o superchat? Elma! Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu não aceitaria. Elma mandou aqui. Felipe Assis para presidente do Santinho. E o barulho da cerveja aqui, que eu não sei se está pegando. Mas é bom. A fica com sede. Eu mesmo aqui, a boca secou. Você sabe que eu não queria. Assim, não era uma coisa que eu não faria, sabe? Porque eu seria perguntou, falando da presidência, eu seria extremamente bem intencionado, tá? Mas uma coisa é você ser bem intencionado, outra coisa é você pegar ali uma coisa que é um esquema que tem vícios, que tem coisas ali que sabe, enfim, tem problemas estruturais, tem muita coisa ali que só quem está no dia a dia realmente sabe do que está acontecendo, entende. Enfim, talvez, eu acho que certamente eu não seria uma boa opção, não. Viu? Mas qual seria o nome da chapa? Profranja?
Presidente do Santinha. Esse Pro é chato. Aí é brincadeira. Pro é chato. Pro franja é muito bom. Esse cara é um brincalhão, né? Fazer piada ele sabe. Pagar a aposta que é boa, ele não paga. Dá um doido. Na FIMA, na compra da FIMA. Então temos agora uma confissão que o senhor me deve uma aposta. Temos uma confissão agora. Não lembro, finalmente. mas todo mundo tá cobrando, né? Então vou pagar. Conversinha é essa, eu não lembro. O não lembro é ótimo. O não lembro é foda. Agora o Santa, maestro, tem ainda, óbvio que o título é um objetivo, como a gente passou aqui, são 2 fases agora com jogo único, pega um Petrolina fora, e se passar, pega um Sport num jogo único também, um clássico, onde, por mais que o nível do Sport esteja muito mais alto, a tendência é tentar igualar um pouco, igualar não vai, mas chegar mais próximo. Porém, o Santa ainda tem um objetivo nesse Pernambucano, que tem até, posso chamar aí, Pedro, o tweet do Santa Stats, feito aí, muito bom, por sinal. Uma das pessoas por trás desse perfil é Arthur Silva, que é do Clube 45. Tem esse objetivo aí de chegar, de garantir a Copa do Brasil 2024, né, Cássio? Tem algumas possibilidades, chegar na final é uma, e aí vai. Se chegar na semi, tem que torcer para o Salgueiro eliminar o Náutico e o Retrô eliminar o Salgueiro na semi. Se chegar na semi, ou chegar na semi, torcer para o Sport ser campeão do Nordeste. Outras possibilidades aí. O negócio é uma conta, mas a turma fez e está apresentada aí. Chegar na semi e torcer para o Sport ser campeão da Série B. Tem umas continhas bem chatinhas aí, viu? E torcer para o Ceará ser campeão da Série B. Chegar na semi e torcer para o Sport ser campeão da Copa do Brasil. Desconsiderando a última possibilidade. Porque era a mesma coisa do CSA que eu estava falando. O CSA tem 2 chances, quando sai do estadual, tem 2 chances de chegar na Copa do Brasil. Ganhar a Copa Alagoas para disputar a vaga com o 3º lugar do estadual, ou ganhar a Copa do Brasil. O CSA tinha uma chance. Assim, nesse cenário é a mesma coisa. Para esse cenário, essa da Copa do Brasil, assim, tá lá, beleza, tá no papel, mas em tese na prática. Porque todas as outras, por que eu estou tirando essa? Porque todas as outras são possibilidades que você não descarta. Qual é a mais fácil de acontecer? Não é que só mais fácil. Mais fácil, certamente. Todas são mais fáceis. Eu não estou falando de ser só mais fácil. Esquece da Copa do Brasil, eu digo entre as outras, qual é a mais fácil? Mas é o que eu estou dizendo, Lucas. Não é só mais fácil. Porque elas são mais fáceis em relação à Copa do Brasil, isso é óbvio. Elas são acessíveis, não é só mais fácil. E no caso, por exemplo, até o do Ceará fica confuso. Como assim o Ceará ganhar a Série B? Porque se o Ceará ganhar a Série B, falta o número de caracteres, mas só dizer, se o Ceará ganhar a Série B, o Ceará se classificará diretamente para as oitavas e significa que o Ceará não precisará da vaga como campeão da Copa do Nordeste. Caso seja, veja, se ele for vice, significa que o Sport foi campeão. Se o Sport foi campeão, significa que o 4º lugar do Pernambucano irá. Se o Ceará for campeão da Série B e campeão da Copa do Nordeste, a vaga que abre não é o vice da Série B, é o vice da Copa do Nordeste. Então a vaga ficaria com o Sport. Então, se o Ceará ganhar, então ficaria com o Sport. Então significa que o Sport não precisaria da vaga do Pernambucano. É sempre assim: nacional, regional, estadual. Não precisa da vaga nacional, passa para a Copa do Nordeste. Não precisa da vaga da Copa do Nordeste, passa para o estadual. Essas são as maiores chances, as chances reais, fora. E eu estou falando do Ceará porque o Ceará ficou... O cara pode dizer, como assim o Ceará? Mas vale para o Sport. Se o Sport ganhar a Série B, é a mesma lógica. Significa que o 4º colocado vai. No Pernambucano, o campeão e o vice irão. O Pernambuco tem 3 vagas. Vou tentar simplificar. O Pernambuco tem 3 vagas na Copa do Brasil. Elas serão dadas aos 3 melhores colocados na classificação final do campeonato. Não é a classificação da primeira fase, nada disso. É a classificação final. Campeão, vice e o 3º lugar. O 3º lugar, ele será o melhor entre os 2 eliminados da semifinal. Como é que se define o melhor entre os 2 eliminados na semifinal? Só a campanha da primeira fase. Você não soma com os resultados das quartas, da semifinal, com nada. É só quem ficou na primeira fase. Ou seja, como o Sport ficou em primeiro lugar na primeira fase, o Sport já está na Copa do Brasil no ano que vem. Porque se ele perder a semifinal, ele será necessariamente o 3º lugar. Só que se ele passar a semifinal, significa que o 3º lugar vai ficar aberto. Aí é que entra as contas que Arthur fez para o Santa Stat. O 3º lugar irá à Copa do Brasil. O Santa ficou na frente do Salgueiro. Por pouquinho. Não interessa se o Santa vai passar com empate com o Petrolina e o Salgueiro vai passar do Náutico, nada a ver. Só vale a primeira fase. Chegando o Santa na semifinal. Vamos colocar o cenário mais óbvio.
Tá lá Sport, o Retrô, o Náutico e o Santa. De repente, no caso, estou dizendo que é o mais óbvio, não. Mais óbvio em relação ao Santa, né? A gente vai fazer o cenário no Petrolina passa. Não tem para que fazer conta. A conta faz com o Santa passando. Né? Aí tá nessa semifinal. Se nessa semifinal, aí o Santa vai pegar o Sport na ilha. Se tirar o Sport na ilha, está na Copa do Brasil. Se o Santa for eliminado pelo Sport, ele vai torcer. Nesse caso, se for na semifinal, aí ele torce pelos títulos. Ele torceria pelo título do Sport na Copa do Nordeste ou pelos títulos de Sport ou Ceará na Série B. Isso porque só assim ele iria como quarto colocado. Essa é uma condição onde o Santa vai à Copa do Brasil ficando em quarto lugar, porque o Sport pegaria uma vaga de fora. Para ser terceiro, é o que foi dito aí. O Salgueiro tem que eliminar o Náutico. E depois que o Salgueiro eliminar o Náutico, o Salgueiro tem que ser eliminado pelo Retrô. Porque se isso acontecer, o Salgueiro será quarto e o Santa seria o terceiro lugar. Ou seja, já foi mais difícil, viu? Parece complicado, mas já foi mais difícil. Mas Lucas perguntou qual é a mais fácil de acontecer, e eu vou lhe responder. Eu não acredito que o Santa Cruz chegue na final do Pernambucano, tá? Certo. Não acredito de verdade. Eu acho que o Santa Cruz, se passar do Petrolina, do Petrolina, o Santa Cruz vai ser eliminado pelo Sport. Não acredito que o Santa Cruz vai ser finalista. Felipe, certo? Então eu acho... Felipe, só para não atrapalhar mesmo, desculpa de verdade. Tudo que a gente está falando é só um cegado. Se cair com o Petrolina, acabou, viu? Não tem matemática nenhuma. Claro. Todas as contas, sabe? Todas as contas, elas partem do Tudo Santa, a gente está falando aqui. Se passar tudo isso a gente está admitindo que o Santa Cruz passa do Petrolina. Isso. Então eu acredito que o Santa Cruz, passando do Petrolina, vai ser eliminado. Vai ser eliminado pelo Sport. Então, o que é mais fácil aí, pode chegar, e aí eu vou lhe dizer o que seria mais fácil aí. Era torcer pelo título do Sport na Copa do Nordeste. Sem dúvidas, tá? Sem dúvidas. Agora o problema é o seguinte: é aquela história, né, do elefante, né, com o escorpião. Que o escorpião chegou pro elefante e disse: ó, bicho, deixa eu subir em cima de tu aí para atravessar o rio, que eu quero chegar do outro lado. Aí o elefante disse: mas se tu me der uma picada aqui? Ele disse: veja, se der uma picada, vai morrer aí tu. Então eu não vou dar uma picada. Aí o elefante disse: beleza, então sobe. Aí tá no meio do rio, o escorpião foi lá e tome. Aí o elefante disse: idiota, vai morrer aí tu. Disse: porra, foi mal, mas é o instinto. Então veja, eu quero saber. Pô, vê a situação do torcedor do Santa Cruz. Que analogia da porra, velho. Esse cara é um monstro, porra. Vê a situação do torcedor do Santa Cruz. Será que o torcedor do Santa Cruz, vendo o Sport disputar a final da Copa do Nordeste, vai dizer assim: rapaz, eu vou dizer uma coisa, pensando no próximo ano, na possibilidade... Tu assina esse cenário? Eu assino. Agora, veja, a grande massa, será que a turma vai... Na hora H da decisão, a turma não vai... Vai não, né? não vai não. Primeiro que não vai gastar. Aquela secadinha, não, é difícil, né, velho? Primeiro que a grande massa não vai nem saber. Esse tipo de informação não vai nem chegar para a grande massa, né? Isso é mais para a turma dali, da rede social, do Twitter e tal. Mas a grande massa de torcida do Santa não vai... Eu acho que não chega nem essa informação de que precisa isso, precisa aquilo, enfim. No final que vai saber se deu certo ou se não deu. E essa definição vai vir depois, né? O Santa primeiro vai ter que passar, que já é terça-feira. A final da Copa do Nordeste é mais para frente. Então, primeiro, se passar, aí eu acho que começa a fazer aquela conta ali, o que é que faz, como é que faz. E eu reafirmo, tá? O que eu disse agora há pouco, eu tô com medo, tá? Eu acho que o futebol que o Santa Cruz está jogando não permite que a gente cogite. Assim, será que vai passar do Petrolina? Sabe? Eu acho que pela bola que o Santa Cruz está jogando, a gente tem que pensar nisso. Eu não sei, não vai ser um jogo fácil, não. Inclusive, em primeiro lugar, o jogo é no Sertão. Segundo lugar, o Santa Cruz já jogou com o Petrolina, não ganhou, né? Oi, Cássio? Não entendi, Cássio. Foi um jogo duro na ida, com o Petrolina perdendo gol. Sim. É porque eu entendi tu dizer ilha, não entendi. Mas foi um jogo difícil. Não, né? Foi ida. Então, enfim, eu não sei se o Santa passa do Petrolina, né? Tem que evoluir. O Santa tem que evoluir. E ainda não, o Santa com o técnico novo, eu sei que muito em cima, um jogo em cima do outro, mas ainda não vi essa evolução. Vi pela primeira vez, agora, contra o Belo Jardim, uma equipe bem modificada. Que era uma coisa que eu cobrava. Eu disse: rapaz, o técnico ainda não tem uma cara dele, o time. Continua jogando exatamente do mesmo jeito que era, assim, posição,
escalação muito parecido com o time de Ranieri ainda. Desta vez ele tentou mudar uma cara dele, uma cara de Felipe Conceição, né? Mas ainda não tem essa evolução, não. Eu acho que não dá para, pelo jogo de hoje, dizer aqui que evoluiu, não, porque o adversário era extremamente frágil. E vai ter VAR, né, Lucas, nessa próxima fase? Vai. O repórter lá no Mania 45, o Vinícius Caxangá, conversou com o Evandro e Evandro garantiu o VAR no mata-mata do estadual. Deixa eu chegar no jogo para a gente ver se vai ter VAR mesmo. Ô Lucas, passando rapidamente aí pelo porque Náutico, eu lembro, fala. Desculpa interrompê-lo, porque ele sempre falava, Evandro sempre falava que em determinados estádios era muito difícil você conseguir colocar o VAR, né? Questão de tamanho de campo ali, de área ali, enfim, ele já falou isso em outros anos, não agora, em outros anos. Né? E aí, assim, vai ter VAR lá em Petrolina, como é que... Né? É isso que tem que... enfim, tem que saber, essa justificativa dele lá atrás, enfim, eu não acredito. Eu não acredito, tá? Se for ter, tem que ter em todos os jogos, né? Não faz sentido ter. Se for ter, vai ter em todos. Teria que ser em todos, exatamente. Vai ter nos aflitos, na verdade, todos aí... Todos são dois, né? Assim, dois, isso. Nos aflitos é mais simples. A questão realmente é do Paulo Coelho para ver se dá tempo da logística. Que é terça-feira, às 4h30 da tarde. O que não faz sentido é ter um na terça e não ter na quarta. Aí eu sou ali. Assim, eu acho meio complicado na fase eliminatória. Não, mas eu acho que vai ter. Eu acho daqui. Não, mas isso eu acho que não tem possibilidade, não. É claro que se for para ter, tem todos. O que eu levantei aqui é que ele, o próprio Evandro, já usou como justificativa em anos anteriores não ter VAR. Ele falou da questão do estádio, de estrutura do estádio. Então eu estou citando um exemplo que tem que saber. Se ele falou que tinha dificuldade em certos estádios, aí é por isso que eu citei o estádio de Petrolina. A gente sabe que não tem nenhum problema de ter VAR nos aflitos, mas como foi ele que usou essa justificativa em outros anos, por isso que eu levantei aqui. Né? Porque se tiver VAR, normalmente Petrolina significa que alguns anos atrás, quando ele usou essa justificativa, na verdade não era isso, né? O fato de não ter VAR. Isso, perfeito. E a tendência é que isso se confirme. Lucas, queria passar rapidamente aí pelo Náutico, já entrou classificado, tentando se recuperar ainda da derrota ali na Copa do Nordeste, né? Derrota principalmente pela forma como foi, quando o Náutico fez talvez seu pior jogo na temporada ali em Natal, mas hoje um time um pouco mexido, o Júlio de volta, algumas outras peças em campo que não vinham sendo utilizadas, o time misto, né? Mandou a campo, e vence por 1-0 com gol de Júlio, e agora pega esse Salgueiro que já venceu na primeira fase, né? 2-0. O Náutico venceu por 2-0 na primeira fase. Como é que você vê que esse Náutico chega para essa fase de quartas de final, essa projeção para esse jogo contra o Salgueiro, que, como eu já falei lá na frente, não é mais aquele Salgueiro, né? Há um tempo já não existe mais aquele Salgueiro que fazia feridas em Pernambuco. Chegou até a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2011, mas Salgueiro há muito tempo vem mal das pernas, apesar de ter sido campeão. Mas como é que você vê que esse Náutico chega para enfrentar esse Salgueiro a partir de agora, Lucas? Pois é, Lucas. Acho que não dá para a gente projetar o jogo de quarta com o Náutico de hoje, né? Até porque, feito você falou, foi um Náutico bem mexido, dado por basicamente todo mundo que estava pendurado, Wagner, Jael, Paulo Miranda, Anilson, enfim. E mandou a campo um time com 3, 4 titulares. Sim, atuação em marcha lenta, pelo todo o contexto, né? Porque o Náutico já entrou em campo podendo ir diretamente às semifinais, mas não dependia apenas de si, né? Foi até uma coisa que o lateral Diego Ferreira disse na coletiva durante a semana, que ia torcer, mas achava impossível que o Retrô perdesse pro Ibis. Ele até citou que também não achava que o Ibis fosse ganhar do Santa, mas, enfim, via como impossível o Retrô o Ibis ganhar do Retrô, e realmente viu o que aconteceu, né? O Retrô ganhou sem sustos e avançou às semifinais. Então, assim, foi um jogo hoje, passando rapidamente, que o Náutico não acho que o Náutico jogou bem, acho que o Náutico fez uma partida sonolenta, mas assim, você naturalmente bota dentro desse contexto de já estava classificado, no jogo não tinha tanta mobilização,
os atletas naturalmente se poupam muito, então eu acho que dá para entender. E falando já de quarta-feira, eu acho que o X da questão é ver como o Náutico vai voltar a se comportar no jogo decisivo, né? Porque a impressão que o Náutico deixou lá no Frasqueirão foi muito ruim mesmo. Claro que a gente também tem que colocar na balança que nos outros 2 jogos de mata-mata decisivos, né, pela Copa do Brasil, e também em jogos decisivos na Copa do Nordeste na primeira fase, o Náutico foi bem. A gente dá para citar aqui o jogo contra o Vitória lá, o jogo contra o São Bernardo lá também, o jogo contra o Vila Nova, mas a atuação lá no Frasqueirão realmente foi assim, assustadora. Claramente a pior atuação do Náutico na temporada, muito abaixo, muito disperso. Então, assim, acho que ficou de lição. Foi até uma coisa que a direção do clube, em tom uniforme, disse que aquele jogo ficou de lição, que não se pode entrar num jogo decisivo com aquela postura que o Náutico teve. Então, eu vejo que se a gente... Vou tratar aquele jogo como uma exceção, porque assim, não acho que o Náutico vai repetir aquele comportamento que teve na quarta-feira, que teve contra a ABC na quarta-feira. Então, eu vejo o Náutico favorito, assim, bem favorito até, na minha opinião. Venceu o Salgueiro sem tantas dificuldades no Régua. Quanto para cada aí? Quantos por cento pro Náutico e pro Salgueiro? 80-20 para mim. 80-20. 80-20. Posso estar sendo um pouco otimista, mas para mim Não. é 80-20. Jogo O que, é que vocês acham, aflitos. Pedro e Felipe, desse jogo? A gente tem que fazer o do Santa também, que a gente fez, né? Vamos voltar para do Santa para fazer esse jogo aí. Assim, a gente sabe Eu acho que é por aí mesmo. Fechei com esse 80-20 aí. A gente sabe que o Salgueiro está longe de ser aquele Salgueiro dos últimos anos, mas a gente também sabe que jogo único, às vezes essas equipes se sobressaem, né? Jogam mais retrancadas, conseguem achar um gol fantasma, dependem muito de eliminou o Sport ano passado, o Salgueiro, né? Eliminou o Sport. Bolas fantasmas, lances inacreditáveis acontecem às vezes nesse tipo de partida. Óbvio que o Náutico é favorito, mas eu boto 10% para baixo. Eu boto 70-30 aí, pelas conjunturas do futebol, né, que podem acontecer. Mas o Náutico é favorito, sim. Quer seguir aí, Lucas? Eu interrompi pedindo a régua, abriu para os meninos. Não, você vai dar com não? Ou vai de 80-20? Vai fugir? Ou não, 80-20. Não, então só para completar, eu acho que é isso. Dado também tinha falado em rodar hoje para ganhar mais peças, né? Os jogadores que não estavam tendo tanta minutagem, ganhar mais minutos, mas, enfim, acho que nem todo mundo aproveitou. O Regis Tossati, por exemplo, que foi um reforço que teve um início bom, não está bem, assim, acho que a torcida perdeu completamente a paciência. Eu estava acompanhando assim, o jogo. Para mim, ele era o pior em campo, assim, com tranquilidade. Né? E fui ver o Twitter, né? Assim, a galera, manda embora, enfim. Então, acho que para ele não foi muito bom o teste, não. Então, só para fechar, reafirma, assim, os 80-20 para o Náutico. Não imagino uma postura tão passiva como foi contra o ABC no Frasqueirão. E fazer valer, né? 4 vitórias seguidas no Pernambucano. Feito, o Cássio destacou no post dele. Ô, Lucas, mas também é uma oportunidade para reforçar esse bom trabalho de dado, né? Porque se ele acaba eliminado pelo Salgueiro, nesse verdade, aí do campeonato, a gente sabe que muitas vezes se cria uma pressão desnecessária, situações que não existem, né? Que o torcedor acaba criando por revolta, né, de momento, por querer ser campeão, tricampeonato aí, tudo isso, querendo ou não, pesa para alguns torcedores, né? E o dado, se ele consegue chegar nessa final, se ele consegue, sei lá, né, conseguir eliminar também o Retrô, conseguir também conquistar esse tricampeonato pernambucano aí, vai carimbar um sentimento, eu acho que de muita gente, de que Dado é um ótimo profissional, que Dado tem possibilidade de no futuro ser ainda melhor do que ele é hoje, que Dado já vem de bons trabalhos aí recentes, mas que falta o principal, né, no final das contas, que é a questão dos títulos, e que Dado não é esse tipo de treinador que coleciona títulos, né? Ele ainda precisa dessa bagagem
Mas eu acho que essa classificação contra o Salgueiro pesa para carimbar, né? Desse início, esse recorte inicial de temporada, desse bom momento que ele vem vivendo no Náutico. Nosso amigo aí botou para lascar em dado, né? Putz, grila. Não, mas é verdade, pô. Não, eu acho que trabalho dado bom. Acho que se o Náutico tivesse caído jogando contra o ABC, seria compreensível, né? O time de uma divisão acima, fora de casa, jogo único. Mas o problema foi a forma como o Náutico perdeu, né? O Náutico foi amplamente dominado, não entrou em campo. Claro que houve questões. Vitor Ferraz se machucou, passou mal antes do jogo. O time entrou numa formação que não estava treinando, mas acho que não justifica. Não. Então... E justamente por isso, né? Seriam duas eliminações próximas. Exato, ainda tem a Copa do Brasil aí para acontecer, né? Então seria uma carga de consequências nas costas de idade que a gente sabe que pesa. É importante ganhar para evitar qualquer possível crise aí. E o Santa, voltando, começar por você, Felipe. Você acha que o Santa não passa para a semi? Não. Eu acho que ele é eliminado pelo Sport. Tá. Não acredito que chegue na final. Mas, assim, para o jogo contra o Petrolina, eu vou botar 55-45 para o Santa Cruz. Eu acho que é um jogo muito, muito equilibrado, né? São times que fizeram a campanha muito próxima, com seus altos e baixos, mas eu acho que pela camisa, eu acho que eu vou dar esse favoritismo aí para o Santa Cruz, mas eu acho que é muito de leve. Veja, a gente pode quebrar a cara, o golear o Petrolina, mas assim, eu espero um jogo extremamente equilibrado, muito disputado, e que vai ser realmente quem apresentar alguma coisinha mais naquele dia, né? Quem tiver um jogador que esteja inspirado e fizer a diferença, mas eu vou botar aí 55-45 para o Santa Cruz. Lucas. Eu tô com o Felipe nessa. Eu acho que, para mim, o máximo de favoritismo que dá para colocar para o Santa é isso aí mesmo. Acho que por tudo que a gente viu e não viu do Santa Cruz, né? Acho que principalmente não viu, porque a gente não viu muita coisa que dê para colocar um pouco de favoritismo, né, para o Santa. Então, acho que é por aí mesmo. Jogo único, jogo lá, 4h30 da tarde, chato, viu? Solzinho. Só para recapitular aqui. Só para recapitular, os do Santa já foram quais os percentuais até agora? 55-45, Felipe e Lucas. Isso. A favor de quem? Pro Santa. Eu vou nesse percentual a favor do Petrolina. Olha. Eita. Petrolina é favorito. O jogo em Petrolina, o Santa está ganhando algumas partidas assim, e como o Felipe fala, a camisa do Santa é o que pode mover ele a partir de agora, porque futebol assim tá muito mal. Assim, não tem muito o que falar, tem os caras, alguns dos elementos assim, tá muito mal. Assim, tem o fator Pipi, que de repente faz 3 gols, é o cara que gosta de fazer gol, e de repente pode ser uma figura, mas lá também o artilheiro do campeonato é do Petrolina também. O fato de ser 4h30 da tarde em Petrolina, é no campo dos caras, jogo único. E Michael é um cara que pode definir. Veja, o Santa tem virtudes para esse confronto. Mas a campanha do Petrolina é uma campanha interessante também, tanto que ficou na frente. Enfim, eu estou colocando 55-45 porque eu acho que o confronto continua equilibrado, mas eu não acho que o Santa seja o favorito desse jogo, não. Agora é bom vocês falarem, porque realmente, veja que há uma discordância. E, assim, a gente concorda em uma coisa: todo mundo aqui está esperando um jogo muito equilibrado, né? São duas equipes, a gente não está falando de camisa e tradição, a gente está falando de bola apresentada até agora. Em termos de bola mostrada, há um equilíbrio muito grande, né? Eu botei aqui, joguei assim, acredito que a camisa pode ainda pesar, e botei 55-45 para o Santa Cruz. Lucas foi comigo, mas Cássio discorda, manteve o percentual, só que do outro lado. Há uma expectativa do jogo equilibrado. Mas aí, diga vocês dois, se alguém vai empatar esse negócio aí, como é? Eu vou de 50-50, porque o Petrolina não perdeu jogo em casa. Não perdeu um jogo em casa no Pernambucano. Vulgo em cima do muro, né, companheiro? Empatou com o Santa Lá, 0-0. Olha, vulgo em cima do muro. Vá, bota 51-49 para alguém, vá. 51-49 Petrolina, pronto. Porque não perdeu em casa, né? Então eu acho que isso para mim pesa bastante. Contra o próprio Santa, foi 0-0 lá, né? Então pode acontecer, como o Cássio e o Lucas falaram, um jogo à tarde,
sabe? Jogo único. Com certeza a torcida lá vai atravessar a ponte. Na Globo. É importante destacar que esse jogo, Na Globo. que esse jogo vai ser na Globo e a tabela e Esporte Santa ou Esporte e Petrolina também será na Globo. Sexta-feira. Porque esse horário foi testado por Petrolina e Salgueiro, aquele 0x0 que a Globo fez. Lembra que teve o campeonato? Foi 0x0. Aquilo ali foi jogo do Porto, não? Foi Porto Salgueiro. Foi Porto Salgueiro. Ah, tu falou Petrolina. Foi Porto Salgueiro. Aquilo ali foi um teste de mercado. A Globo disse, meu irmão, como é que eu tiro o filme? Não sei se é o filme ou uma das novelas, assim, 4h30 da tarde. Aí tu fala. E agora o que eu vou falar é um pouco de dedução, sem informação, mas um pouco de dedução. Por que as semifinais eram sábado e domingo, elas viraram sexta e sábado? Porque você pensa, porra, um estava de 4h30 da tarde, outro 4h30. Porque o futebol na Globo, neste momento, não tem domingo. A Globo não tem. A grade da Globo, nesse momento, você não tem o espaço do domingo para você botar um jogo ao vivo. Tanto é a final do Mineiro, sábado, os campeonatos estaduais, o Campeonato Gaúcho foi agora sábado. A grade flexível da Globo, nesse momento, para encaixar o futebol, é no sábado ou durante a semana que a Globo testou. Então vai ser terça-feira, 4h30, sexta, 4h30, e sábado, 4h30, que já era um horário. Então, a Globo conseguiu ajustar junto com a FPF. Inclusive, é só olhar, se você olhar o documento da FPF, ele lá, a solicitação feita a pedido lá no ajuste da grade da detentora dos direitos de transmissão. Porque você podia ser a pedido dos bombeiros, a pedido de não sei o quê, dessa vez o pedido foi direito de transmissão. Então, essa segunda semifinal é um pouco de dedução, mas é uma dedução até lógica, tá? A Globo não está passando neste momento, só vai começar a passar lá no Campeonato Brasileiro. Então, como não tem esse horário, eles descobriram um horário que funcionou, até porque Daniel Gomes da Globo até falou qual foi o desse, foi 28, foi uma cavalice, assim, foi 25, 28 pontos, assim, para Porto Salgueiro. Porque aquela Porto Salgueiro, aquela faixa é muito alta. Pega ali, tem Rei do Gado, tem, sei lá qual a novela que tá passando. Mas enfim, tiraram o filme, botou o jogo e tem, com certeza, muita gente deixa a TV ligada todinho, né? Então isso, exatamente. É isso. Pedro Maranhão. Não, Pedro já falou, eu vou falar aqui. Sim, eu ia lhe dizer, é isso nada, companheiro. Diga aí, porque aqui tá empatado. Aqui tá 2-2, viu? O favoritismo. Para mim, de verdade, é 60-40 para o Santa Cruz. Eu não boto fé um centavo nesse Petrolina. Não boto fé nesse Petrolina. Então, acho que é Santa Cruz 60-40 nessa dividida aí. E aí, Felipe? Não tem muro aqui não, irmão. Tem muro não. Eu vejo muito alto. Mas vou dizer você quem é o treinador do Santa Cruz, você vai mudar isso aí. Não é possível. Quem é o do Petrolina? 60%. Não, mas Felipe Conceição não. Faltou o maestro dizer do Náutico, que na hora ele tinha caído. É verdade. Eu escutei o 80-20, só para rememorar. Quem foi que disse 80-20? Eu, Felipe e Lucas, 70-30 Pedro Maranhão. Foi. Veja só, a última vez que a gente teve na Copa do Nordeste, eu acho que a galera falou, foi Ceará e Ferroviário, Minhoca, 90-10, não foi 90. Eu acho que é 90-10. Acho que é 90-10 não. 90-10. Nunca vai ser 100-0, porque seria uma arrogância, seria uma burrice. Você nunca vai colocar em qualquer que seja o jogo do mundo 100-0, porque você está desconsiderando que pode acontecer o que o futebol proporciona. Mas assim, o percentual mínimo você pode encarar. E nesse caso, o que o Salgueiro vem fazer nessa campanha, embora pegou a vaga na última rodada, o Náutico só não pode ter uma atuação como teve aqui o ABC, mas ali que tirou e juntou. Mas uma atuação normal, o jogo ser dos aflitos, assim, os caminhos para o Salgueiro buscar essa classificação são pouquíssimos. É isso. Na minha opinião. Pedro Maranhão. 80-20 é muito, tá? Eu só quis dizer que eu acho que é mais do que isso. 80-20 eu achei que estava sendo muito otimista, mas realmente. Pedro Maranhão, só para não dizer que a gente não falou, o Sport também jogou hoje. O cenário é diferente, o Sport não tem adversário definido. Espera aí esse adversário de Santa Cruz e Petrolina. Anderson, enfim, poupou o time todo, né? Pela primeira vez aí a gente teve o Sport todo reserva. Abre aspas para ele. Mas ainda é 45. E do insônia da porra para tomar essa decisão. Disse, não foi nada de poupar. Ele odeia o termo poupar. Use qualquer coisa, mas não use o termo poupar perto dele, não. Então, Pedro, queria que você passasse rapidamente. Foi forçado, né? Forçado. Realmente não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Jogaram uma boa parte do jogo, 60 minutos ali na quarta-feira, mais um pedaço na quinta-feira, num campo pesado, que com certeza, o campo da quinta estava pesado também. A ilha não vai secar e ficar um tapete de um dia para o outro depois do que a gente viu na quarta-feira. Então não tinha o que fazer.
titulares tinham que ser poupados mesmo. Tem uma semana aí para se preparar e esperar. Mas o que é que você viu rapidamente mesmo? Assim, o que é que você viu dessa vitória por 1-0, gol de Renzo, né? Com Edinho de titular, dando assistência. Quem chama atenção nesse jogo? Alguns da base ainda não utilizados, né? Lucas André entrou no finalzinho, acho que Juan nem chegou a entrar, e Kelman não entrou. Então, como é que você viu aí esse 1-0, Pedro? Então, sempre que a gente tem essa possibilidade de ver, né, outras peças nesse elenco do Sport, que a gente já sabe do goleiro ao 9, quem são os 11 titulares e quem costuma entrar em algumas respectivas vagas. Então, o Sport tem aí 14, 13 titulares, né? Vamos tratar dessa forma, e acaba entrando um outro ali que geralmente é uma surpresa, né? Um Paulinho, é um Kaique quando aparece, é um João Igor, é algum garoto da base. Então, nesse tipo de jogo é interessante a gente analisar. Gostei muito da partida do Renzo, foi só a segunda partida do Renzo na temporada e muito bem, diga-se de passagem. É um cara que já vem esperando por uma oportunidade como essa há muito tempo, o Renzo, e é um cara que jogou, é canhoto, né? Também jogou ali com o Chico de capitão. Hoje jogou pelo lado direito e muito bem, saindo para o jogo, criando oportunidades ali pelo meio, que, querendo ou não, quando você muda todo o time, né, perde aquele encaixe que a gente já está acostumado a ver do Sport. Foi interessante também a sequência dessa dupla, Pedro Martins e Fábio, que eles cada vez mais vão se entendendo melhor em campo, e eu acho isso muito importante, por mais que a probabilidade de questão de Série B, da gente ver essa dupla em campo em vários jogos, seja difícil, porque provavelmente vai ser um ou outro, muito dificilmente Fabinho e Ronaldo não vão estar jogando, no máximo uma partida ou outra esporádica durante o resto da temporada, mas é importante porque, na minha opinião, é o futuro do clube, esses dois atletas, se não acabarem acontecendo situações extraordinárias, né, como aconteceram nos últimos tempos envolvendo alguns atletas, ou sejam vendidos, né? Mas foi importante, jogaram bem, até porque o Matheus Vargas não foi bem hoje. Mais uma vez, a torcida segue pegando muito no pé dele aí nas redes sociais. Inclusive, era até uma possibilidade da gente ver o Juan Xavier, né? Acabou que ele não entrou. Mas foi interessante ver novas peças, né? Como eu disse, Renzo, que faz esse gol de cabeça, um belo gol, cruzamento do Edinho. Vai ganhando espaço, né? Vai mostrando que pode ser útil em algum momento. Ali Edinho, que já chega aí a 10 participações em gols na temporada. Então, o Sport, que há um tempo atrás não tinha ponta nenhuma, hoje é a briga. Quem é o titular? Edinho ou Labandeira? Juba do outro lado, absoluto. Sabe? Então, é um esporte que, como o Anderson mesmo disse na coletiva passada, ele tentou muito fazer esse time jogar, tentar dar uma sequência para chegar nessa fase dos campeonatos. E o nível desses atletas está quase que na ponta dos cascos, para você ter uma briga interna no elenco muito boa. Eu batia muito na tecla de uma rodagem maior de elenco. Eu acho que várias pessoas aí também no meio da torcida, até para ver os meninos jogarem da base do Sport, que são destaque, mas assim, querendo ou não, é como o Fred fala, né? Anderson, você não tem o que rebater, não tem o que questionar no final das contas, porque ele está sempre certo. Mas que você acha que ele esteja errado, dá tudo certo, tá certo, né? Dá tudo exatamente. certo. Então, o Sport passa aí sobrando no Pernambucano, até os jogos que ele mescla contra o próprio CSA na Copa do Nordeste, passa com 3-1, hoje ganha do Central fora de casa 1-0, podia até fazer mais gols, mas foi na continha. Então, até o reserva do Sport, diferente de outros anos, consegue vencer. Então, a gente vê uma disputa interna, um equilíbrio muito interessante para esse Sport aí que aguarda Santa Cruz ou Petrolina aí para a próxima sexta-feira, horário ingrato, né? Para a turma aí que vai acompanhar esse jogo, sexta, 4h30 da tarde, a turma geralmente larga 7, 8 da noite, né? Vai ser complicado aí para ver essa semifinal, de ambos os lados, né? Para a torcida do Sport e do Santa. Mas ficaremos perdidos aí, né? Em questão da final, de quando vai acontecer essa respectiva final do Campeonato Pernambucano. Copa do Nordeste é um pouquinho para frente, depois um pouco mais para frente, Copa do Brasil já também, em relação aí a esse calendário maluco do Sport, já começa a Série B, né? Mas é interessante essa questão da rodagem do elenco, até por conta de reforços, né? Se o Sport tem uma perspectiva aí de contratar talvez 10 atletas nessa entrada de Série B, talvez hoje já tenha diminuído bastante. São reforços pontuais aí, veio o Jordan pro gol, veio o Alisson Cassiano, teve esse problema com o Marcelo Aju aí. Não acho impossível chegar um novo zagueiro, ou o Baraca, né, quando retornar da Itália. Impossível o Marcelo Aju voltar, viu?
Não, também não com é certeza. impossível. Tem contrato, né, até 2025, voltando, eu emprestaria. Eu até já tive esse tipo de conversa com pessoas próximas aí do esporte, que eu emprestaria por uma temporada ou até duas, para a turma esquecer, né, que isso aconteceu, é importante para a qualidade de atleta que o esporte tem em mãos, porque dessa geração da base aí, para mim, ele é o melhor, se não um dos melhores de todos os garotos. Uma pena capitão, né? ter acontecido isso. Do time. Jogava em três funções, no meio daqueles garotos da Copa. E hoje não tinha nem zagueiro no banco. Muito. Isso. Hoje não tinha nem zagueiro no banco, mas é interessante essas entradas. Riquelme não entrou, né? Mas já de você estar nesse ambiente, eu acho importante. Riquelme é muito bom salientar. Ele tem 17 anos, Riquelme não tem 20, feito muita gente acha. Até na minha entrevista com o Suede, ele fala muito bem sobre isso, porque essa geração que hoje está no time principal do esporte, como o Fábio, como o Riquelme, como o Vitor Gabriel, que viajou agora para a Itália, mas também faz parte do profissional, dentre outros, é uma subida, né? Querendo ou não, é uma etapa ultrapassada. Eles não deveriam estar hoje. Estão porque têm condição de estar, porque estão jogando um bom futebol, mas o certo seria eles estarem no sub-20, disputando essas competições, porque tem 17, 18, 19 anos ainda. Renzo não, Renzo é um pouco mais velho. Então, pulando etapas, né? Então, essa própria geração que viaja para a Itália já é uma geração 16, 17, 18, sabe? Com alguns com 19, porque é de fato um esporte com gerações de goleiros até atacantes de qualidade que vem sobressaindo e tendo oportunidade no profissional. E isso é muito bom, porque é o futuro do clube, né? Mas foi um jogo, assim, tranquilo, no geral. Fala, eu achei interessante, companheiro, que você disse que até quando o treinador, você imagina que o treinador errou, as coisas dão certo. Dentro da coisa é o contrário. Até quando você acha que o treinador tá certo, dá tudo errado, velho. É foda.